Ô, pessoal, agora dando continuidade, só para a gente entender o que nós fizemos aqui, né? Onde nós aplicamos o decil aqui, nós aplicamos o decil para o ciclo, e aqui mesmo que nós filtramos a especificação de material para minério, a função aplicou o decil para toda a tabela, ó. Então nós estamos falando aqui de aplicar decil para 55 mil linhas, que são aquela tabela, né? E agora eu vou mostrar uma diferença e por que e se funciona ou não aplicando apenas no especificação de material, né? Então aqui, só para a gente ter os dados, aplicamos o decil, jogamos aqui na tabela dinâmica, pegamos por, por material. Aqui é uma quantidade de itens que tem no decil, muito mais ou menos parecida, né? Então se a gente pegar aqui os outliers, né? Os outliers são ponto fora da curva. Nós podemos ver que ele dividiu, tem pontos outliers no 1 e no 10, e ele dividiu igualmente entre os 10, ó, 55 mil itens. E aqui só para a gente marcar, olha aqui como é que nós estamos com a questão da média do total geral, do forro minério, lote minério, que são os materiais que nós temos de minério. Aqui agora eu tenho uma outra tabela, né? Então eu vou colocar uma outra tabela para a gente poder notar. Deixa eu abrir aqui, eu vou colocar a minha tela, que eu acho que vai ser melhor. Pronto. Ó, agora eu estou com a minha tela inteira aberta aqui. E aqui, ó, eu vou mostrar uma diferença. Eu copiei a mesma tabela e aqui só para a gente ter uma noção dos dados, ó. Aqui está uma média, né, dos segundos. Eu excluí aqui o 1 e o 10, os que seriam chamados outliers, né? E aqui eu vou pegar essa mesma tabela, só que eu vou marcar aqui um ciclo e vou fazer um macro diferente. Esse macro aqui que eu deixei pronto, ele funciona com filtro. Então ele vai identificar a coluna que está com filtro na dados, né? Então lembra que a gente tem que pegar na dados. E aqui ele vai aplicar apenas na coluna filtrada. Então, para a gente ter uma ideia aqui, eu vou pegar essa segunda tabela, vou pegar apenas o minério, e vou rodar o meu macro, ó, executar, apenas na tabela filtrada. Ó. Ele vai demorar um pouquinho para rodar, são 55 mil itens. Ele vai entender que temos outros itens também. Ah lá, ó, classificou. Aqui, se eu pegar já todos os materiais, o que ele está fazendo? Ele jogou os decilos tudo lá para cima. Ó. Jogou decilo 56, ó. Não tem problema nenhum não, ele pode classificar, e os outros, ó, ele separou. Então, ou seja, não interessa para a gente isso. Mas vamos ver o que isso aí faz de diferença, né, na questão da análise, né? Se isso aqui era um caso da análise de ciclo, da gente aplicar na massa de dados completa, ou a gente aplicar só na massa filtrada, né? Então aqui eu vou já selecionar, vou fazer uma tabelinha dinâmica aqui em branco. Primeira coisa que nós vamos fazer agora é montar a mesma ideia do de lá, né? Então no material, no filtro aqui, material eu vou jogar para baixo, especificação de material eu joguei para cima, vou pegar apenas o minério. E aí eu tô com a frota nas colunas, não frota carga, a frota do transporte. E aqui no ciclo em segundos, nós temos as médias. Ó, vou formatar aqui para ficar bonitinho com duas casas decimais, né? É uma usabilidade boa trabalhar com duas casas decimais. Então isso aí é bom definir como você vai trabalhar os dados, né? Duas casas decimais é bem plausível. Só que aqui agora, no decil ciclo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 1, o 10 e aqueles que ele lançou separado, ó. Olha que coincidência que nós temos aqui. Se nós pegarmos aqui, eu vou colocar do lado, aqui, ele deu um valor muito parecido, ó. Ó, ele só mudou um pouquinho no total, da média total aqui dessa frota, mas o resto foi igualzinho, ó. Só que aqui eu tô com 55 mil linhas e o decil tá aplicado dividido dessa forma. E se eu pegar o decil aqui, eu copiar essa tabela,
e poder descer ela aqui, vou tirar essa média de ciclo, vou colocar a contagem, eu vou tirar a especificação de material, não, eu vou deixar ela aqui, vou tirar o material e vou descer o decil, ó. Só que no decil, antes de eu descer, eu tenho que pegar, pelo menos um até o 10, né, que ele conta com o filtro, né, o resto não está dentro do meu filtro, ó. Então desci o ciclo, ó. Vou tirar a frota. Beleza. Olha que interessante aqui. Aqui eu tenho 5.000 itens para cada um. Aqui eu tenho média de 1.700, aqui eu tenho só 1.070, ó. Ele não dividiu tão igual. Só que dentro do filtro de material que eu peguei aqui, que é minério, né, ele tem apenas 13.000 itens. Aqui não. Aqui ele tem 55.000 itens. Ou seja, numa massa total de dados, eu apliquei o decil na primeira aqui e depois que eu filtrei. Aqui não, aqui eu filtrei, depois eu apliquei o decil. No caso do ciclo, para identificar um caso específico aqui do tempo de ciclo, ele não faria diferença você filtrar antes ou depois. Isso não é muito importante a gente entender isso, né? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos aplicar um decil em cima desse aqui, que é a velocidade média, para a gente entender a velocidade média desses equipamentos com esses tempos de ciclo, né? Então, a velocidade média geral do ciclo. Então, nós vamos comparar. Isso pode ser feito? Não, isso pode ser feito. É muito comum aplicar um decil em cima do outro. Isso não tem nenhum problema. Por exemplo, dentro do mesmo conjunto de dados, né? E como o tempo de ciclo e velocidade média são os mesmos aspectos, então a gente vai aplicar para a gente poder identificar isso. Aqui, depois a ideia é só na introdução. Depois a gente vai caprichar, fazer uma tabela mais completa, com um gráfico mais completo e deixar mais dinâmico para poder usar no dia a dia, certinho? Então esse aqui é apenas a aplicação do ciclo do decil sobre o filtro. Não a gente aplicou o decil e depois a gente filtrou. Então qual que é a diferença? Dá para notar que quase nenhuma, certinho? Eu vou estar explicando, colocando algumas legendas também, explicando o que é outlier, tudo direitinho, e depois eu vou liberar um material para todo mundo poder entender, com referências bibliográficas também. Obrigado.